Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quero estar lendo com os irmãos em Lucas 17, capítulo 11. É a parábola da cura dos 10 leprosos. E acontecendo que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele vendo, disse-lhes: Ide e mostrai aos vossos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos ou curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. E respondendo Jesus: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este, que era estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. E eu quero estar falando aqui com os irmãos sobre a exclusão social. O que seria a exclusão social? A exclusão social é um processo que afasta indivíduos ou grupos participantes da plena sociedade, impedindo acessos e direitos e bens básicos, como educação, saúde, emprego, e é negado a cidadania e a inclusão social. E o que leva a essa exclusão? O que leva à exclusão é a pobreza, raça, etnia, orientação sexual, doenças, como no caso dele, vícios, tudo isso leva à exclusão social. Então, o que essa palavra quer nos dizer? Que este homem, por ele ter essa doença, ele era excluso da sociedade. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos exclusão social dentro da igreja. Muitas das vezes dentro da igreja nós temos exclusão social. Um exemplo: se chegar um mendigo aqui e sentar perto de qualquer um de nós e ele estiver mal cheiroso, com certeza nós vamos levantar e sair de perto dele. E se falarmos que não vamos, nós estamos sendo hipócritas, porque a exclusão social, ela vem desde aquela época. Na Bíblia, a exclusão social, ela aparece em vários momentos. Ela aparece na mulher do fluxo de sangue, ela aparece na cura dos 10 leprosos, ela aparece nos endemoniados, que eles tinham que ser afastados das pessoas, eles tinham que ser afastados da sociedade. Geralmente, essa exclusão naquela época, ela era ligada muito a doenças. Ela era ligada à cegueira, ela era ligada à lepra, ela era ligada mais nas doenças, porque eles eram impuros. Naquela época, até uma gestante, se ela tivesse tido um bebê, ela não poderia estar junto da sociedade, ela não poderia estar ali com as pessoas. E no nosso meio acontece muito isso, infelizmente. Infelizmente, nós excluímos as pessoas. Às vezes chega um bêbado aqui, ele não pode sentar onde ele quer sentar. Por quê? Porque nós vamos lá e colocar ele lá na última cadeira. Então, os leprosos eram isolados da comunidade por serem considerados impuros, por serem considerados sujos. Precisavam viver fora de acampamentos da cidade e gritar. Levítico 15, 45 e 46. Desculpa, 13. Tá vendo? Olha aqui, olha como que era naquela época, como era difícil você ter uma enfermidade. Imagina você ter que ficar gritando que você é impuro e que você não pode estar naquela sociedade. Você não tinha direito nenhum à comunidade, você não tinha direito à convivência social. E os estrangeiros e samaritanos, também havia distinções entre eles. Os israelitas e os estrangeiros muitas vezes eram tratados com desconfiança, indiferença, inferioridade. E na época de Jesus, os leprosos continuavam sendo excluídos.
Só que Jesus, ele veio para mudar esse quadro. Porque Jesus, a partir do momento que ele cura aquele leproso, ele já incluiu ele na sociedade. Então que o Senhor, ele veio para poder incluir, porque até os cobradores de impostos, eles eram excluídos da sociedade. Então, eles continuavam sendo excluídos da vida social. Então, da vida social, da vida religiosa. E Jesus, ele veio para mudar aquele quadro. Jesus rompe com isso. Ao curar aquele leproso, ao curar a mulher do fluxo de sangue, o Senhor, ele rompe com isso. Então, os judeus também, eles eram vistos como misturas. Por quê? Porque os judeus na fé ali, eles eram vistos misturados. Jesus, quando ele usa o bom samaritano, que ele vai e ele volta como exemplo, ele é um exemplo de amor, porque ele voltou, porque ele teve gratidão para com o Senhor. Então muitas das vezes, nós não somos gratos. Quantos que o Senhor curou ali naquele momento? E quantos que voltaram para agradecer o Senhor? Então, muitas das vezes, nós somos assim. O Senhor, ele faz o que você pede, você vai lá, você ora, você pede, porque nós somos muito bons em pedir, mas nós somos horríveis em agradecer. Nós somos ingratos. Então, quando ele volta e ele agradece ali, aí o Senhor ainda pergunta: quantos foram os curados? E por que só um voltou? Porque ele foi curado, foi lá falar com... Eles foram lá falar com os sacerdotes. Por quê? Tipo assim, vou lá, estou limpo, estou curado, mas e aí? O dono da bênção, eles não voltaram para agradecer. Mas Jesus, ele não se importou com isso. Jesus, ele não ligava pelo que ele fez, passou, mas nós temos que ser gratos. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que ele faz na minha vida. Então nós temos que ser gratos, estar glorificando ao Senhor todos os dias. Por quê? Porque o Senhor, se você está aqui, o Senhor te trouxe até aqui. Porque se você está com saúde, se você está bem, se você tem um emprego, não é por você, é porque o Senhor te sustenta. Que nós possamos ser gratos. A lepra, ela representa o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Assim como eles clamaram, nós temos que clamar. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão, clamar, adorar o Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele não precisa de mim, de você. Nós que precisamos dele. Então que nós possamos clamar, que nós possamos ser gratos, porque a misericórdia do Senhor, ela nos alcança a cada dia. Que nós possamos ser gratos, que nós possamos clamar, que nós possamos ser como esse samaritano, que nós possamos vir a adorar o Senhor, a agradecer o Senhor. Hoje, se você tem o seu emprego, se você tem a sua casa, você tem que adorar, você tem que clamar ao Senhor. Então que nós possamos ter um coração grato, um coração puro, um coração que venha adorar a Deus. Não é só adorar e eu não sei cantar, é diferente. Se você está aí no seu lugar, você louva, você adora, você ora, você clama ao Senhor. Por quê? Porque 9 receberão a bênção, mas só um voltou. Você quer ser um desses 9 aí? Ou você quer ser um que voltou a agradecer? Então que nada possa tirar de nós essa gratidão para com o Senhor. Que nós possamos estar inclusos nessa sociedade. Que o Senhor venha nos incluir, porque nós somos gratos. E que nós possamos incluir as pessoas, não excluir. Às vezes alguém precisa de uma palavra, só porque ela está suja, você... deixa para lá, a pessoa passa, fala com você, você não está nem aí. Às vezes pede alguma coisa, às vezes a pessoa só quer um abraço. Esses dias eu estava indo para o meu trabalho, aí veio um homem todo sujo, aí ele falou assim: me dá um abraço. Eu falei: eu não vou abraçar esse homem, porque ele era homem e outra, eu não sei a intenção dele. Mas se o Ronaldo estivesse comigo, ia falar: Ronaldo, abraça ele. Eu, mulher, eu não ia abraçar. Mas não porque eu estava excluindo ele, é porque eu não sabia a intenção dele. Eu não conhecia, eu não sabia quem era ele. Se ele me pedisse qualquer outra coisa, assim, agora me dá um abraço. Às vezes você vai abraçar um irmão da igreja e você já faz assim, né? Aí aquele homem veio todo com o braço aberto, eu falei: não,
Mas eu não estava excluindo ele. Aí eu falei para minha amiga, vai lá dar um abraço nele. Ela falou assim, vai lá você. Então, muitas das vezes, sem querer, a gente exclui. Só que ele era homem. Se fosse uma mulher, seria diferente. Eu teria abraçado ela. Então, que nós possamos incluir as pessoas e não excluir. Que você possa incluir o irmão que está do seu lado. Às vezes nós temos amizade só com um dentro da igreja e o outro nós mal damos a paz do Senhor. Que nós possamos ser essas pessoas que incluem, não que você afasta. Às vezes tem gente que sai da igreja, nós nunca fomos lá saber o porquê que ela saiu. Nós nunca fomos querer saber por que ela não vem mais. Mas nós somos os primeiros a apontar. Você viu a fulana, está lá no mundo, está bebendo, está dançando. Nós somos os primeiros a criticar, a afastar cada vez mais. Então que nós possamos ter esse coração que inclui, que traga para perto, que faça que nem Jesus fez. Que nós possamos ter um pouquinho desse samaritano na nossa vida. E que você possa agradecer a cada dia a sua vida, que você possa ter mais amor e que nós possamos a cada dia mais ter esse coração bondoso, esse coração grato. Então, a palavra que eu tenho hoje é essa, e eu só tenho aqui uma palavra final. A ingratidão rouba a bênção, mas a gratidão atrai a presença de Deus. Amém?